Se você está aqui, é porque foi diagnosticado com burnout e recebeu a notícia de que será demitido. Infelizmente, esse cenário é muito comum para quem passa por um quadro de adoecimento mental por causa do trabalho. Mas calma, existe uma luz no fim desse túnel e você não está sozinho nessa caminhada. Como advogado trabalhista, eu já ajudei várias pessoas que passaram por essa mesma situação. E nesse vídeo eu vou te entregar de forma detalhada as mesmas orientações que eu sempre dou para os meus clientes. No fim do vídeo, você saberá exatamente o que fazer, em que ordem fazer e o que poderá receber no fim de tudo isso. E olha, eu já te adianto que talvez durante o vídeo você perceba que essa demissão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Se você acabou de ser demitido ou foi avisado de que será demitido nos próximos dias, a primeira coisa que você precisa pensar e tomar uma decisão é sobre querer ou não voltar para a empresa. Isso porque, dependendo do que você quer, o caminho a ser seguido será diferente. Se você quer continuar na empresa, existe a possibilidade de você exigir a sua reintegração, que é basicamente você ser recontratado e também exigir uma indenização. Mas se você não quer retornar, você pode seguir com a sua vida e, paralelamente, exigir uma indenização por tudo que você sofreu. Para tomar essa decisão, é importante que você leve em consideração que foi o ambiente de trabalho que te levou a adoecer. Então, voltar para a empresa pode não ser a melhor opção para a sua saúde mental. Ao optar por sair da empresa, você receberá suas verbas rescisórias, poderá sacar o FGTS e receber o seguro-desemprego, o que pode te ajudar a se restabelecer financeiramente e posteriormente encontrar um novo ambiente de trabalho que valorize a sua saúde mental e também te ajude a se desenvolver profissionalmente. E aqui eu preciso ser bem transparente contigo. Ser demitido após um burnout, em um primeiro momento pode parecer uma coisa terrível, eu sei, mas vai por mim. Isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido contigo, pelo menos juridicamente falando. A maioria das pessoas acabam no limbo previdenciário e vivem uma verdadeira guerra para conseguir sair da empresa sem prejuízo. Ao ser demitido, você vai receber todos os seus direitos rescisórios da empresa e pode discutir o restante dos seus direitos na justiça com uma tranquilidade muito maior, já que você não vai estar desamparado financeiramente. Então é importante que você leve em consideração tudo isso daí e converse com os seus médicos, sua família, antes de tomar qualquer decisão, certo? Agora que você já tem informações suficientes para decidir o que é melhor para a sua realidade, vamos lá para o nosso passo a passo do que você precisa fazer após tomar essa decisão. Eu imagino que se você está sendo demitido, é porque a empresa não reconhece que a sua doença foi causada pelo trabalho e provavelmente não emitiu a CAT. Então a primeira coisa que você precisa fazer é procurar o sindicato da sua categoria e solicitar que eles abram a comunicação de acidentes de trabalho, a CAT. É importante que você leve todos os documentos médicos para mostrar que realmente foi diagnosticado com burnout. E aí, se você não quiser sair da empresa, se quer continuar trabalhando lá, explique essa situação ao representante do seu sindicato e diga que você está sendo demitido doente. Caso a empresa ainda não tenha feito a homologação da sua rescisão, no ato da homologação, inclua uma ressalva no seu termo de rescisão, dizendo que você está sendo demitido com uma doença do trabalho. E aí não precisa de muita formalidade não. Basta escrever que a demissão é ilegal, pois você está com uma doença do trabalho. Apesar de a lei não obrigar que as empresas homologuem as rescisões nos sindicatos, como acontecia antes da reforma trabalhista, alguns sindicatos possuem normas dizendo que se o empregado exigir a homologação, a empresa é obrigada a atender essa exigência. O exemplo de uma categoria que deve seguir essa regra são os profissionais de TI e de empresas de tecnologias de São Paulo, que estão vinculadas ao SINDPD. Na convenção coletiva do SINDPD existe uma regra dizendo que as empresas são obrigadas a homologar a rescisão caso o empregado exija. Agora, se você não quer retornar para a empresa, eu recomendo que você espere o pagamento da rescisão para só então entrar em contato com o sindicato da sua categoria. E não faça nenhuma ressalva no TRCT. Assim você não corre o risco de a empresa voltar atrás na rescisão. E não se preocupa, isso daí não vai prejudicar que você exija uma indenização no futuro. Ainda sobre a comunicação de acidente de trabalho, é obrigação da empresa emitir a CAT, mas a própria lei permite
que outras pessoas o façam caso a empresa se omita. Então o seu sindicato pode sim abrir a CAT, mas caso ele se recuse a abrir a CAT, eu recomendo que você peça ao seu médico que faça isso, ou então você mesmo abra a CAT pela internet. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um artigo do nosso blog em que eu falo tudo que você precisa saber sobre a CAT. Lá nesse artigo tem um link para que você possa abrir a CAT pela internet. Antes de continuar para o próximo passo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever. Fazendo isso daí, você será notificado sempre que a gente publicar um vídeo novo e você também nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de informação. É algo extremamente simples, mas que nos ajuda muito. Mas continuando aqui, depois de abrir a CAT, o que eu recomendo que você faça é que converse com o médico psiquiatra que te acompanha e confirme se não é o caso de você se afastar pelo INSS. Mesmo após a demissão, você ainda pode pedir afastamento. Para conseguir, você vai precisar de um atestado médico de mais de 15 dias. E aí basta que você agende uma perícia pelo número 135 ou então pelo meu INSS. Se você quer retornar para a empresa, o que você precisa fazer em seguida é formalizar que teve a CAT emitida e, se for o caso, que será afastado pelo INSS. O ideal é que tudo isso daí seja feito no momento da homologação do TRCT. Mas caso você só tenha visto este vídeo após ter assinado toda a papelada da rescisão, não tem problema, formaliza do mesmo jeito. Basta enviar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp avisando do adoecimento, da emissão da CAT e do seu afastamento. Se depois de tudo isso a empresa prosseguir com a demissão, junta toda a sua documentação médica e peça ajuda do jurídico do seu sindicato ou então de um advogado trabalhista da sua confiança. Agora, se você não quer retornar para a empresa, você não precisa entrar em contato com eles. Basta juntar toda a sua documentação e pedir ajuda do jurídico do seu sindicato ou de um advogado trabalhista da sua confiança. Alan, e quais são esses documentos aí que eu vou precisar? Vamos lá. Em primeiro lugar, você vai precisar de todos os documentos médicos que comprovam o seu diagnóstico. E aí estão incluídos os atestados, receitas e laudos médicos. Se você chegou a se afastar pelo INSS, também vai precisar dos laudos que foram emitidos por lá e da decisão de concessão do benefício. Com esses documentos daí, você já consegue provar o seu diagnóstico. Além desses documentos, você precisa de provas dos riscos a que estava exposto na empresa. Por exemplo, se você estava sobrecarregado, precisa de provas dessa sobrecarga, como por exemplo, cartões de ponto, e-mails e mensagens tarde da noite. Agora, se você na verdade sofreu cobranças excessivas, pressão de forma abusiva, você pode provar isso daí através de e-mails, gravações de áudio. Mas se na verdade você passou por situações de assédio, você pode utilizar como prova gravações de áudio. Tudo vai depender de quais eram os riscos a que você estava exposto. Mas você pode utilizar os mais variados tipos de documentos e provas. Você também pode utilizar testemunhas que trabalharam com você e presenciaram esses riscos. Mas lembre-se, a testemunha vai precisar depor na frente do juiz. Agora que você já sabe o que fazer, eu vou te explicar quais são os seus direitos. O que você pode aí cobrar na justiça após ser demitido com um burnout. Em primeiro lugar, se você optar por retornar para a empresa, poderá cobrar na justiça a sua reintegração, que é basicamente você ser recontratado pela empresa, os salários entre a data da sua demissão e o dia em que você retornar e uma indenização por todos os danos causados pelo adoecimento. Segura aí que eu vou explicar melhor essa questão da indenização daqui a pouquinho. Se você não quer retornar para a empresa, poderá cobrar na justiça 12 meses de salário referente ao período de estabilidade e uma indenização por todos os danos causados. Como você está doente, a lei te confere uma estabilidade de 12 meses. E o fato de não ter condições de retornar para a empresa por conta do ambiente tóxico não significa que você terá que abrir mão dessa estabilidade. E é por isso que você pode exigir que ela seja dada em forma de uma indenização de 12 meses de salário. O objetivo dessa indenização é justamente substituir essa estabilidade. Além disso, você deve ser indenizado por todos os danos que a doença te causou. Isso daí inclui os danos morais, materiais e até existenciais. Os danos morais são basicamente o sofrimento que você passou. O fato de ter adoecido por culpa da empresa, por si só,
já presume que você sofreu um dano moral e tem que ser indenizado por isso. Os danos materiais decorrentes de um burnout geralmente são as despesas médicas com remédios e tratamento. Você pode exigir o reembolso por todas essas despesas, mas vai precisar comprovar que essas despesas efetivamente foram realizadas. E você pode fazer isso através de notas fiscais, recibos ou até declarações. Os danos existenciais geralmente ocorrem quando existe uma mudança brusca na sua forma de viver. Quando você precisa mudar de profissão, por exemplo, todos esses danos devem ser reparados, ou seja, você pode acumular essas indenizações por danos morais, materiais e existenciais. Para conseguir todos esses direitos, você vai precisar entrar com um processo trabalhista contra a empresa. E eu já te adianto que esse processo daí é um dos mais complexos na Justiça do Trabalho. Por isso é muito importante que você esteja representado por um especialista. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal mostrando como funciona um processo como esse. E eu recomendo que a seguir você assista e se aprofunde ainda mais no assunto. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Assim o YouTube vai te avisar sempre que a gente publicar um conteúdo novo. E de quebra você ainda nos ajuda a alcançar mais pessoas que estão precisando dessas informações. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vamos ter o maior prazer em te responder. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.